E agora, falando um pouquinho mais cedo aqui no nosso programa, o jornalista Antônio Cláudio Bontorim, depois desse final de semana que antecede aí as festas de Natal. Cláudio Bontorim, seja muito bem-vindo ao nosso Farol. Grande abraço, Beto, um grande início de semana a todos, né? Nessa segunda-feira que antecede o Natal, aos nossos amigos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira, né? E estamos aí novamente mais alguns dias até a chegada das festas natalinas e depois mais alguns dias para as festas de fim de ano e então começarmos 2022. Bacana, bacana. Bom, eu sei que você vai falar hoje sobre a vitória, algumas vitórias das esquerdas, né, na América Latina, em especial essa última do Chile nesse final de semana, mas antes queria colocar alguns números para você comentar. Eu estava falando com o Sidney agora de pouco, a avaliação do governo João Dória, né, Cláudio? A reprovação chega a 38%, enquanto a aprovação está em 24%. Você acha que esses eleitores estão enxergando? Eu acho muito raro. Raro não, difícil essa identificação por parte dos eleitores se um governo de Estado é bom ou é ruim. Mas essa intenção do Dória de concorrer à presidência da República, pode ser que os eleitores também tenham falado, então já vai embora logo de uma vez, né? Me parece que os eleitores identificaram que ele está dando de ombros para a sua permanência no governo paulista. Cláudio, como avaliar esses números do Dória? Bom, a tentativa do Dória para candidato à presidência já mostra que ele sabe que para o governo do Estado ele não teria chance nenhuma de reeleição, né? Ele já percebeu isso. Como o Sidney falou, eu estava ouvindo aqui a questão da vacinação, do início do Dória, lá quando ele foi responsável pela aplicação da primeira dose da vacina, e como eu venho comentando desde que a gente trata do assunto aqui, ele foi se perdendo nas práticas para o combate e o controle da Covid. Ele foi se tornando refém de grupos e tomando ações que nada tiveram de benefício ao combate à pandemia do coronavírus, Beto. Então, acho que isso é resultado, de fato, dessa situação. Se ele tivesse aproveitado mais a questão da vacina e aproveitado para tomar decisões que fossem firmes, mas sem aquelas decisões que ele tomou de idas e vindas, de partidas e contrapartidas, nos momentos em que a pandemia dava uma tranquilizada, né? Ele se perdeu nesse ponto. Aí ele já começou a cair nas intenções de voto, na popularidade, e como o Sidney disse, né, a dose da vacina foi aplicada lá no final do ano passado, né, no início deste ano, quando começou a vacinação. Então já é tempo demais para ficar na cabeça das pessoas, né? Ele tem esse mérito, sim, com certeza, mas ele não soube aproveitar essa deixa aí para fazer um trabalho mais efetivo, né? Perfeito. Bom, vamos lá então, seu tema, a vitória. Poxa, o Chile passa então a ter um presidente com apenas 35 anos de idade, hein, Cláudio? O mais novo da história. O mais novo da história do Chile, não sei se é o mais novo da história aqui da América Latina, né? Mas é um ex-líder estudantil que esteve por trás das movimentações em 2011. Em 2019 também ele participou daquelas fortes manifestações que tiveram em todo o Chile, né? Principalmente levando-se em consideração a questão dos fundos de pensão e do sistema previdenciário chileno, né? Que é uma das heranças que o Paulo Guedes deixou no Chile quando lá ele esteve durante o governo Pinochet. Como ele é conhecido como Chicago Boy, né? Os economistas de Chicago.
Então, o Gabriel Boric, 35 anos, 2 vezes deputado, ele conseguiu uma coalizão para disputar a eleição. O Chile vem numa alternância dos últimos 10 anos entre uma centro-esquerda e a direita, né, representada pela Michelle Bachelet, a centro-esquerda, e a direita pelo Piñera, né? O, o concorrente do Gabriel Boric era um ultradireitista ligado muito ao Pinochet e defendia as ideias do Pinochet. Então, acredito que a população já não tem mais aquela afeição, né, que tinha antigamente por esses personagens. E essa modificação ela vem progredindo ano a ano, né, Beto? Em 2018 nós tivemos o México, né, que é a América Central, mas faz parte da América Latina também, né, pela língua falada. Depois nós tivemos a Argentina, nós tivemos o Peru, a Bolívia antes, né, que retornou ao poder o partido do Evo Morales, depois daquele golpe lá daquela senadora, né, que não durou muito, de Chile, né, dando uma coloração diferente às bandeiras ideológicas aqui na América Latina. A gente percebe que houve desgaste dos governos de direita, que se mostraram ineficazes, principalmente na atuação nas áreas sociais. Isso é muito caro à população, aos eleitores. Eles querem um governo que atue nessa área e traga projetos de políticas públicas efetivos de combate à pobreza, de combate à fome. A gente sabe que é uma situação complicada e difícil, né? Nesse atual momento em que os países atravessam a pandemia, mas ele vai ter alguns desafios pela frente. Ele tem que ainda a Constituição já foi votada, foi aprovada, mas tem que ser regulamentada e referendada, né, a nova Constituição. E ele vai ter que tentar unir o Chile, porque o Chile também está dividido, assim como o Brasil está, né? Talvez a juventude dele tenha chamado a atenção do povo, e lá o voto não é obrigatório, né? É facultativo, e mesmo assim ele teve uma expressiva votação de quase 56% contra 43% do opositor dele, né? Então, Beto, é uma mudança que vem se acentuando na América Latina, e pode acontecer aqui no Brasil também a partir do ano que vem, né? É esperar para ver, é esperar a campanha eleitoral, para o calendário eleitoral a ter a sua efetividade de compromisso com o projeto eleitoral brasileiro, para a gente poder trabalhar e ver como que nós vamos nos sair da partir do ano eleitoral, né? O que nós não podemos é ficar nessa tristeza que nos dá quando você vê o presidente da República, o ministro da Saúde indo contra a vacinação infantil que já está sendo aplicada nos Estados Unidos, nos países europeus, e aqui não sei aonde eles buscam esses argumentos para poder desestimular, sabotar mesmo essa questão de saúde pública, né? Essa tragédia de sanitária que nós enfrentamos já há mais de 22 meses. Sobre isso, Cláudio, vamos fazer um jogo dos 7 erros aqui. O presidente da Bolívia, Luiz Alberto Arce, cumprimentou
o novo presidente do Chile, o Boric, o Miguel Dias, presidente de Cuba, também cumprimentou. O presidente da Colômbia, o Ivan Duque, também parabenizou o Gabriel Boric pela eleição. O presidente da Argentina... O Ivan Duque é centro-direita. O Alberto Fernandes, né, que é mais para a esquerda, também cumprimentou, né, a vitória. E aqui da América do Sul, o presidente do Uruguai, o Luiz Lacalle Pou. Que também é centro-direita. Está faltando presidente aqui cumprimentar ainda, né, Cláudio? Bom, se ele demorou para cumprimentar o Biden, eu tenho a impressão que não vai haver cumprimento aí não, viu, Beto? Também acho que ele não vai se juntar a essa patota, não. É isso aí. Tá bom, vamos ver, né? Mas é uma tendência, né? Principalmente na época da eleição do Donald Trump, né, Cláudio? Houve realmente muita concentração de poder em termos da direita, mas não da direita simplesmente, né? Da ultradireita, né, Cláudio? É uma direita mais radical. Então, Beto, isso que a gente está assistindo na América do Sul aqui, que nós assistimos nos Estados Unidos, em alguns países da Europa que estão retomando novamente a centro-esquerda, é a efetividade e o resultado da democracia. Quando você fica descontente com alguém, você muda a direção. Então, você tem um presidente, você não está contente com ele, você viu que ele fez um monte de besteiras, você muda. E você muda novamente. Essa é a função precípua da democracia, a rotatividade do poder quando ela é necessária. Por isso que a gente tem que pensar nisso, né? Na questão de reeleição, na questão de obrigatoriedade de voto, para concluir o nosso processo democrático, ainda falta a questão do voto ser facultativo e não obrigatório. Aí nós poderemos, com certeza, pender para uma democracia mais efetiva. Enquanto isso, se você não está contente, se o eleitor não está contente, muda-se quem está proporcionando esse descontentamento. É a democracia, é o direito que o povo tem. Perfeito. Cláudio, muito obrigado. Então, estamos apenas abrindo a nossa semana. Nos veremos amanhã aqui no nosso Farol. Muito obrigado, uma ótima sequência de semana para todos nós. Uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana a todos e então até amanhã aqui no Farol novamente. Valeu, um abraço. Muito obrigado.